Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução ao filosofar, o pensamento filosófico em bases existenciais do Gerd A. Bornheim. Uma falsificação do problema consistiria em dissolvê-lo na diversidade de Weltanschauung, quer dizer, em compreender a filosofia como o espelho que dá unidade cultural a uma determinada época. Isto em nome do bem conhecido argumento que diz que a filosofia é das concepções do mundo, fazendo sossobrar a problemática filosófica dentro de certos limites do horizonte histórico, só pode fazer em nome de uma filosofia e esta, por sua vez, coloca em pé de igualdade com qualquer outro problema de sua validez. Desta perspectiva que estamos examinando, este historicismo também não poderia fugir, como qualquer outra modalidade da filosofia, é o problema da atitude inicial do filosofar. Vale dizer que a legitimidade da filosofia não pode obedecer a uma pesquisa reduzida ao estritamente histórico, pois se se trata de legitimidade, o plano meramente histórico, a quaestio facti, revela-se por definição insuficiente e deve ser transcendido. Ou bem a perspectiva historicista em qualquer de suas modalidades é correta, e nesse caso nosso problema a rigor não existe, pois se confundiria simplesmente com uma espécie de culturologia ou tipologia, exigindo a filosofia a abdicação de seus foros de ciência. Ela não passaria, portanto, de uma espécie de morfologia filosófico-cultural, que jamais seria total e completa, incidindo naquela fragmentação a que nos referimos acima. Ou então, contrariamente, devemos admitir o erro que incide o historicismo, impondo-se a tarefa de julgá-lo, transcendendo-o consequentemente, assim como se julga qualquer outra filosofia. Portanto, se quisermos manter de pé o nosso problema, somos obrigados a dar razão a Russell, quando em uma de suas obras distingue filosofia de Weltanschauung. A história, a ciência empírica do espírito em geral, é incapaz de decidir com seus próprios meios, em um ou outro sentido, se pode distinguir aí a religião como forma particular de cultura, da religião como ideia, isto é, como religião válida, do direito válido, e finalmente, se é necessário distinguir entre a filosofia no sentido histórico e a filosofia válida, se há ou não entre uns e outros a relação da ideia no sentido platônico da palavra, com a forma velada de sua aparição. Veja-se todo o texto de Russell sobre o problema em A Filosofia como Ciência Rigorosa, da página 106 até o fim. O texto citado está nas páginas 102 e seguintes. Logo em seguida pergunta como poder, pois, o historiador decidir sobre a verdade dos sistemas filosóficos dados e, sobretudo, sobre a possibilidade em geral de uma ciência válida em si. Quem nega um sistema determinado não é menos obrigado a dar razões do que quem nega a possibilidade do sistema filosófico enquanto tal. E, mais adiante, acrescenta a história como tal não pode sequer provar a afirmação segundo a qual até agora não houve filosofia científica alguma. Ela só pode prová-lo por outras fontes de conhecimento, e essas já são filosóficas. E mais, toda crítica verdadeira e penetrante já fornece meios de progresso, indica idealmente o caminho para fins e meios verdadeiros e, consequentemente, para uma ciência objetivamente válida. Naturalmente, deve-se acrescentar a tudo isso que a impossibilidade histórica de defender uma posição espiritual como um fato nada tem a ver com a impossibilidade de defendê-lo do ponto de vista da validez. Embora não possamos aceitar integralmente o extremo rigorismo dessa distinção típica do cientificismo do pai da fenomenologia, cabe reconhecer que o próprio Russell não deixa de acentuar o imenso valor da história para o filósofo. Gostaria, assim mesmo, de insistir expressamente sobre o fato de que eu reconheço plenamente o imenso valor da história no sentido mais largo da palavra para o filósofo. Então, está falando basicamente aqui sobre a questão da história, né? Muita gente pega a história por conta da sua perspectiva histórica, né? Faz muito mais história da filosofia do que filosofia em si. E para o Gerd Bornheim, que ele vai tenta lançar as bases de um pensamento filosófico em bases existenciais, ou seja, pensando sobre a existência humana e com base na fenomenologia, voltar-se para as coisas mesmas e a coisa específica, a existência humana, e descrever a tal qual ela aparece para a nossa consciência. Isso é a fenomenologia. E não partindo da história, do que os outros já pensaram, mas a partir de como nós percebemos a nossa própria existência. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho para dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários.
dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. E também gostaria aqui de agradecer os nossos mais de 300 inscritos, já são 308, agradecer também aqueles que hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, por esse canal, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja nessa plataforma, no YouTube, seja em outras redes sociais. É isso aí, hasta lá vista, babies, até a próxima.